Buenas gurizadas, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje trago uma maneira de como vocês pais, para vocês pais, como ensinar seus filhos a somar. Isso mesmo. Claro que antes disso eu vou trazer alguns pontos importantes que vocês pais precisam saber para passar para os seus filhos, e claro, depois partiremos para a soma propriamente dita, tanto com reagrupamento como sem reagrupamento, que é o famoso com transporte, que todo mundo sabe. Estão interessados? Vem comigo até o final. Um dos pontos que eu trago, gurizada, assim, e para vocês pais, que é muito importante incentivar os seus filhos a fazer isso, é contar em casa. Como assim contar? Contar objetos. Porque a criança, quando está começando o aprendizado na matemática, ela precisa muito do concreto, do tocar. E até trouxe exemplos de prendedores aqui. Isso aqui a criança pode contar, né? Contando 1, 2, 3, assim por diante. Contar a quantidade de roupas, de comida, pacote de arroz, feijão, xícara, panela. Vocês têm um arsenal de objetos em casa que vocês podem incentivar os seus filhos a contar. Então, pais, incentive os seus filhos a contar. Isso ajuda muito eles a evoluir matematicamente falando. Outra coisa que vocês devem fazer, incentivar os seus filhos na questão de contagem, é o reagrupamento. Regrupar de 10 em 10. Como a nossa base é decimal, nossa contagem de números é decimal, porque a gente tem 10 dedos, né? Então, ensinem os filhos de vocês a reagrupar de 10 em 10. Como assim? Vocês podem pegar, que nem eu dei o exemplo dos prendedores, pegar várias quantidades e pedir para eles contar, só que em vez de contar até o valor final, fazem eles separarem de 10 em 10. Que daí eles já vão tendo uma noção que cada 10 unidades é uma dezena. Isso é muito importante para a soma. Saber que 10 unidades é uma dezena, que 10 dezenas é uma centena. Mas eles fazendo esse reagrupamento com concreto, com certeza já vão assimilando a noção de que um décimo são 10 unidades. E para a gente começar a preparar na questão do como ensinar, pegando um exemplo, então eu já vou começar partindo do número 23, que é o número que a gente vai usar como exemplo. Então, pais, o mais importante é vocês pegarem esse exemplo, poderia ser qualquer número, mas vamos começar com 23, que é o que eu vou usar nos próximos exemplos. Vocês têm que mostrar para o filho de vocês que o 23, o 2, ele representa dezenas, e o 3, unidades. Quando fala 23, e até vocês podem usar o concreto com prendedores, por exemplo, que ali tem, se separar de 10 em 10, vocês vão conseguir separar, como vocês estão vendo aí, 2 dezenas e 3 unidades. E na escrita numérica, na escrita do número 23, vocês evidenciem isso para eles, que o 23, o 2 tem 2 dezenas e o 3 tem 3 unidades. E a gente escreve assim, colocando o D em cima do 2 e o U em cima do 3. E uma dica aqui, sempre quando você começar a ensinar os filhos de vocês a somar, por exemplo, subtrair ou armar a conta, sempre deixa um espacinho entre as letras ali, D, U, ou até centenas, se tiver, deixa um espaço, porque é onde a gente vai fazer a conta com transporte, com reagrupamento. Bom, pais, então aqui como vocês estão vendo, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer 23 mais 15. Então, primeiramente, a gente tem que armar a conta. Como é que a gente pode armar essa conta? Desse jeito aqui. A gente separa em 2 colunas, a coluna da unidade e a coluna da dezena, e claro, mostrando para eles com concreto, que é ali no caso o 23, eu já vou colocar o 23 aqui, que o 3 é unidade, são 3 unidades e 2 representa 2 dezenas. Então já para representar isso, e vocês vão estar mostrando com prendedores, enfim, qualquer objeto, e aí a criança já vai começar a assimilar, linkar o concreto com o abstrato, que é o que vocês estão tentando passar para a criança. E aí, onde é que vai o 15? Vai embaixo do 23, e sempre respeitando que a coluna das unidades, ou a casinha das unidades, vai ficar sempre unidades, e a casinha das dezenas sempre das dezenas. E assim por diante. Se tiver a centena, vai ser a casinha das centenas também. E agora, como é que soma esses números? Então ali tem um risco horizontal, separando os dois números 23 mais 15, como vocês estão vendo ali. E aquilo a gente vai somar as unidades. Então, começando ali, sempre começando das unidades para frente. Então, ali tem 3 unidades mais 5 unidades. Quantas unidades
nós teremos? Teremos 8 unidades. E aí a gente coloca o resultado embaixo ali na mesma coluna das unidades. E depois o próximo ali, a gente tem 2 dezenas mais uma dezena. Quantas dezenas a gente tem? A gente tem 3 dezenas. Logo, a gente coloca 3 ali embaixo. O resultado final vai ficar 38. E claro, vocês podem ainda pegar os 23 prendedores mais 15 prendedores, fazer essa distribuição, separar em dezenas cada grupo desse e juntar e mostrar para eles que ali o 38 tem 3 dezenas e tem 8 unidades. E agora com reagrupamento, ou famoso com transporte, ou reagrupar, ou passar o número para cima, como vocês já viram muitas vezes. Então, como vocês estão vendo o exemplo aqui, 23 mais 19, como é que fica 23 mais 19? Então vocês vão armar dessa mesma maneira ali, lembrando sempre deixar um espaço entre as letras e o primeiro número ali, que como vocês estão vendo 23, tem um espaço, que é o que a gente vai usar para os reagrupamentos, se caso existir. No primeiro exemplo não existiu. E aí esse exemplo 23 mais 19. Como vocês estão vendo ali, o 23, o 3 da unidade está na coluna das unidades e o 2 está na casinha das dezenas. E o 19 é a mesma coisa, o 9 está na casa das unidades e o 1 está na casa das dezenas. E um parênteses aqui, sempre enfatizem para qualquer número que vocês pegarem e falarem para os seus filhos, que sempre a última casa ali do número vai representar as unidades e a penúltima as dezenas. Então, claro, dependendo da idade da criança, o bom é começar com 2 casas, unidades e dezenas. E claro, eles entendendo bem isso, fazendo bastante exercício, eles vão partir para centena, milhar e assim por diante. E aí, fazendo a nossa conta ali, vamos somar as unidades. Então, a gente tem 3 unidades, mais 9 unidades. Quantas unidades ficam? 12 unidades. E eu botei esses 2 números de propósito ali. Mas o que vocês têm que... Aí podem fazer a lápis, para colocar ali para o seu filho. Só que a regra sempre tem que existir. Isso vocês já vão aprendendo na matemática. Existem regras a ser seguidas, como na vida. Já serve de aprendizado para os seus filhos também. Ó, filhos, na vida também existem regras e tem que ser seguidas. Então já estamos ensinando algumas questões da vida para eles também. E aí voltando para o 12. Ali vocês estão vendo o 12 ali. Não pode ficar a casa das dezenas juntos. Ali é só a casinha das unidades. Então, o 12, quem é as unidades ali? É o 2. O 1 é dezena. Então, só pode ficar o 2 que representa as unidades. Então, aquele 1 que é a dezena, ele vai lá na coluna das dezenas. Ele sobe. Então, a gente faz um reagrupamento. A gente manda aquele número lá para cima do 2. E aí fica ali, ó, o 1, uma dezena, mais 2 dezenas, mais uma dezena. Quantas dezenas nós temos? 4 dezenas. Logo, o resultado final será 42, que são 4 dezenas e 2 unidades. Pais e gurizada, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de aprendizado, que vocês tenham entendido o que está por trás das somas e a importância do concreto na vida das crianças para conseguir assimilar a matemática. Espero vocês na próxima. Valeu!